internauta, muito boa noite. Agora são 8 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo aqui na redação do Jornal Folha do Noroeste com mais um programa Engenharia na Sociedade do CREA e da Azermal. Hoje, compondo a bancada, vou apresentar para vocês então mais 3 profissionais ligados ao CREA. O Juliano Schneider, que é engenheiro civil, inspetor secretário do CREA aqui de Frederico Westphalen e também já trabalhou como secretário do Meio Ambiente na gestão anterior. Boa noite, Juliano. Boa noite. Também conosco a Aline Pazini, graduada em Engenharia de Alimentos pela URI de Erechim, doutora também em Engenharia Química pela Unicamp e tem aí atribuições de trabalho de Engenharia Química como resíduos sólidos pelo CREA. Boa noite. Boa noite. E o engenheiro civil Alexandre Martinazzo, que também é presidente da Azermal aqui de Frederico Westphalen e o atual secretário municipal de Coordenação e de Planejamento. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Bom, então nós vamos conversar com vocês sobre vários assuntos, mas o tema aí proposto hoje é o saneamento básico e o que norteia, então, outras questões como os resíduos sólidos e tudo mais. Você de casa já pode participar nos comentários, mandando perguntas que os profissionais, na medida do possível, vão estar respondendo. Conversamos, então, primeiro com o presidente, satisfação em tê-lo aqui, Alexandre Martinazzo. No primeiro e no segundo programa nós não conseguimos te trazer aqui, mas então falar da importância, antes de entrar no debate, de ter profissionais ligados ao CREA. Boa noite, Éder. Os profissionais hoje eles têm uma função muito importante na sociedade, né? Abordando diretamente o assunto do saneamento básico, que é o assunto que a gente vai discutir hoje, os municípios hoje encontram-se, a maioria deles, com déficit de saneamento básico, né? É uma política que, de um tempo para cá, os governantes vêm tomando consciência da necessidade da implantação de um sistema de saneamento dos municípios, né? É de grande valia esse debate, né? A gente espera que os internautas possam contribuir, fazendo perguntas. E a gente tem uma bancada aqui, juntamente com o Juliano e a professora Aline, que a gente possa também sanar as dúvidas do pessoal de casa, né? Certo, obrigado pela sua contribuição. Conversar então agora com o Juliano Schneider. Qual é o papel das engenharias então em projetos de saneamento básico, Juliano? Olha, eu diria que o papel é 100% das engenharias, né? Hoje a gente pode dizer que os municípios aí, principalmente do interior do estado, a grande maioria ainda está engatinhando nessa área, né? Nós somos muito deficitários nessa área de saneamento. Prova é Frederico, né? Frederico, hoje nós temos aqui 5 universidades e nós não temos 1 metro de esgoto tratado na nossa cidade. Então a gente vai falar um pouco aí sobre isso hoje à noite, né? Está em execução aí as redes, né, que vão levar para a nossa primeira estação de tratamento de esgoto. Nós estamos aí no ano de 2017 e ainda não temos, né? Então, um investimento que precisa ser feito em vários municípios, né? Certamente precisam ser feitos, né? A gente sabe das dificuldades financeiras aí do estado, mas também sabe que Frederico arrecada bastante para a Corsã e isso já deveria estar funcionando há muito tempo. Aline Pazini, você que é bastante ligada também à questão da coleta seletiva do lixo. Iniciamos, né, faz uma semana. Como é que está essa experiência aí para a gente introduzir um pouco o assunto sobre o lixo, então? Então, está muito interessante, né? Então, a gente vai fazer semana que vem uma primeira reunião de avaliação, que começou na sexta-feira passada, coleta seletiva na área central, né, na Rota 1. Então, já na semana que vem a gente vai nos reunir e vamos ver como é que está sendo, né? Se está efetivo mesmo, se está funcionando, para daí compor os bairros também, então. Audiências públicas em cada bairro, para ouvir a população, né? Justamente para fazer algo efetivo, que funcione, a gente precisa ouvir a população, precisa ver as demandas, né? Quantos dias, quanto de resíduo, então tudo isso acaba envolvendo ali. Perfeito. Secretário Alexandre, se me permite chamar de secretário, já colocando o debate, qual é os sistemas existentes hoje de esgotamento sanitário? O que existe e o que Frederico tem? Como o colega Juliano falou, o que existe hoje, ele encontra em alguns locais da cidade, ele tem uma rede existente, que essa rede hoje ela se encontra já deficitária, né, Juliano? As estações de tratamento, as ETS, as estações de tratamento de esgoto, elas hoje têm que fazer uma limpeza nelas, né? Isso aí até já foi apontado, né? E tem esse projeto novo em andamento que a gente está fazendo, ele está em andamento, né, com uma empresa que está
estamos terminando a parte de calçamento e posteriormente a gente vai entrar na parte onde possui o capeamento asfáltico. Esse serviço, secretário, ainda não chegou nas ruas centrais, né? Estão mais no início da cidade em relação à BR-386, né? Eles estão mais nos bairros e foi dada uma prioridade onde existe o calçamento, né? Posteriormente é isso, aí a gente vai entrar num cronograma onde possui asfalto, né? Mas tem ainda ele está em torno de 25% executado do total dele, né? A área total, a quilometragem total é 12 quilômetros. 12 quilômetros de rede. O engenheiro Juliano, qual é os principais transtornos aí com uma obra como essa cria para a população, mas e que, enfim, é necessário que seja feito, né? A gente sabe, né, que esses transtornos acontecem, mas eles são inevitáveis, né? Pelo correto, quando se cria uma cidade ou se cria um loteamento, a primeira questão que se deveria se levar em conta é essa questão de esgoto, tanto pluvial quanto cloacal, né? Certo. Então, antes de se fazer as vias, já se faz já se enterra esses tubos, né? Como a cidade faltou planejamento, né? A gente vê imagens das ruas do centro aqui, Juliano. Aqui, por exemplo, é só o esgotamento da água da chuva, né? Exatamente, né? A gente tem, como o Alexandre falou, alguns locais já possuem rede, mas eles levam para estações que essas estações não tratam esse esgoto para devolver ele para o curso de água com a água tratada. Na verdade, a rede leva até uma estação, que é uma caixa lá de concreto, onde fica depositado, né, o sólido do esgoto. E a gente sabe também que a Corsan não consegue dar a manutenção que deveria dar para a remoção desse lodo que fica lá, né? Então hoje a gente está com as estações aí todas esgotadas e não temos mais para onde levar esse esgoto, né? Certo. Daí a importância da construção dessas redes e posteriormente a estação, que aí sim vai tratar o esgoto e devolver para a natureza da mesma condição que entrou. Aline, tu como profissional da engenharia química, que problemas isso causa? Por exemplo, o material in natura, né? Enfim, solto ou exposto ao solo, as águas que... Enfim, Isso, a gente na parte mais técnica, né, os profissionais mais técnicos, a gente tem o estudo do impacto ambiental, né? Então o saneamento, todo saneamento, todo método de saneamento construído no município, a gente costuma dizer que é um impacto ambiental positivo, né? Porque ele vai reverter diretamente em qualidade de vida e qualidade ambiental, porque o esgoto in natura no solo ou nos cursos d'água, ele causa muitos impactos, né? Ele contamina, ele polui, porque depois essa água vai ter que ser gasto muito mais para tratar ela, para depois ela retornar para a nossa rede. Então a questão do desperdício também e da qualidade de vida, né? Até doenças como a dengue, como o zika vírus, né? Elas são ligadas também à falta de saneamento. Doenças presentes em função de não ter em função da falta de saneamento. Então é um problema sério no Brasil, né? Como o Juliano bem disse, então o Frederico hoje vai sair do zero para dar um salto importante e tudo uma questão de planejamento realmente, porque é algo que infelizmente as gestões elas não planejam muito, né? Porque é algo que não se vê muito também, não se enxerga, só se vê os transtornos, né? Certo. Então é importante passar às pessoas justamente os impactos positivos que isso vai causar. Alexandre, com a rede coletora, os moradores vão ter que se readequar. Como é que vai funcionar depois de pronta, então, esse ramais ou esse sistema que a Corsan hoje está instalando? Você tem que fazer as ligações, né? A gente também está vendo algumas coisas a nível de projeto, por exemplo, a questão da profundidade, né, dos tubos que irão passar, mas falando diretamente, tu vai construir uma casa, tu vai projetar a tua casa, tu vai ter o esgoto que vai passar ali na frente, tu tem que ter o tratamento na saída, né, a questão de fossa, filtro e um clorador, né, e larga esse esgoto na rede existente, né? Tu já dá um pré-tratamento, né? No largar ali, né? Tem esse clorador, tem a fossa, tem o filtro, né, e pode largar. Mas tem que ter uma adequação, né? Vai ter que se adequar. Tem ruas, tem casas hoje que não tem ligação por não existir. Mas aí vai ter a oportunidade de começar a tratar, né? Hoje a gente tem em Frederico questões até de esgoto a céu aberto, né? E como a professora falou, a professora Aline, a questão do saneamento é uma cadeia, ela parte até na questão da saúde, né? A questão do saneamento básico está linkada à saúde, que está linkada a um, como é que vamos dizer assim, toda uma sociedade, a questão de um bem-estar social.
né? A pessoa tem que se sentir bem e tu tem que viver a questão ambiental, abrange hoje todo mundo, né? Cada um tem sua responsabilidade dentro da sua casa, dentro do seu lote. A questão de lixo, né? O lixo seco, o lixo orgânico, né? Então isso digamos assim, que é um passo de formiguinha que hoje eu acho que o Frederico está dando, né, professora, né, Juliana? De a gente começar a ter consciência dos resíduos que a gente gera e que cada um é responsável por aquilo que gera. Até hoje se viveu do modo assim, isso aí deixa aí, vamos vivendo e vamos jogando na natureza. Mas a gente está vendo que o mundo não vai suportar. Aline, ou então o Juliano, existe alguma forma que não essa de tratar ou de depositar resíduos, dejetos? Em casa a gente vê também a questão de poço negro, algum que faz o poço e coloca pedra e aí lança dejetos e materiais ali. Alguma forma é adequada ou não? Não, na verdade, assim, o que acontece? Existem duas formas. Ou tu tem o sistema com fossa, filtro e sumidouro, que o sumidouro é como um poço que tu cria e tu coloca pedras, mas aí nesses casos o terreno tem que ter permeabilidade, o terreno tem que absorver. Então o material ele entra na fossa, vai para o filtro, do filtro já devolve ele para o sumidouro com, segundo os fabricantes, até 95% de pureza na água que retorna. Então mais o processo que ela passa dentro do sumidouro se torna aceitável, que ele volte para a natureza dessa forma. Mas em locais onde não tem infiltração, é impossível. Obrigatoriamente teria que ter a rede para largar na rede de esgoto que vai levar para a estação. Isso da mesma forma eu falo da questão do resíduo, né? Que é a questão do lixão e do aterro sanitário. Então é a mesma situação, né? Então na área urbana tem que ter rede coletora de esgoto que vai para uma estação e vai ser tratado esse esgoto para depois ir para os cursos d'água. E o resíduo, né, é coletado, as coletas de resíduos, então segue com um aterro sanitário. Ou seja, antes do aterro, você vai para a triagem, né, que é o aterro sanitário, né? Faz toda uma triagem, uma separação do que é reciclado e apenas os rejeitos, então, que é o ideal, ir para aterro sanitário para ter mais vida útil. Alexandre, como presidente da Zermal, você sabe quantos municípios ou da abrangência aqui do CREA, Frederico Westphalen, já possuem o saneamento básico, essas redes coletoras, ou ainda é um processo que precisa ser feito por vários municípios? Por vários municípios, né? A sua maioria não possui? A maioria não possui, né? Isso aí é um dado que a gente até pega a nível de estado, né? Assim, a maioria dos municípios não possuem, né? Pouquíssimos municípios no estado hoje possuem tratamento de esgoto e saneamento. A questão da ETE, secretário Alexandre, ela já está sendo construída e edificada. A gente vê hoje obras no centro com uma tubulação, mas e lá no local onde vai receber o material? Isso esse projeto ele não iniciou ainda. Existe o terreno, né? Existe o local, mas ele não foi iniciado. Hoje as obras se encontram principalmente nas redes coletoras, né? Certo. Falar um pouquinho então agora sobre o sistema de tratamento de esgoto, se é diferente para um prédio ou para uma residência. Muda alguma coisa? Alguém de vocês pode responder? O que muda é o dimensionamento, né? Muda o tamanho, porque a norma a gente calcula pelo número de habitantes que vão ocupar aquela edificação. Aí cada pessoa gera um determinado volume por dia, né? Então, multiplicado por uma residência, o volume é bem menor do que um prédio que vai acumular, né, vários apartamentos. Mais de capacidade, então, mas as leis se aplicam aos... As mesmas. Quanto maior a edificação, maior vai ser o sistema também de esgotamento sanitário. Certo. Secretário Alexandre, o município sofre muito com questões de lixo a céu aberto, ou enfim, moradores que talvez não estejam habituados e largam material em horários ou dias que não é o adequado, ou como, por exemplo, podas de árvores, isso acontece, a prefeitura vai lá e limpa e aí surge de novo. Como é que é essa situação agora na questão de lixo? A questão de podas, vamos pegar especificamente as podas das árvores, a gente, juntamente com a Secretaria de Obras, né, a gente está tentando colocar em prática um cronograma. Né? Então a prefeitura vai lá numa determinada semana, ela pega um bairro, faz a limpeza daquele bairro, e vai indo cronograma bairro a bairro. Então, naquele bairro que ela limpou essa semana, provavelmente essa equipe retornará lá daqui um mês e uma semana ou 3 semanas, né? Para obedecer um cronograma, senão tu fica indo para um lado e para o outro, tu não tem uma sequência de trabalho. Juntamente com isso, o que a gente pede para a população? Que se tenha uma prática de colocar ou mais próximo da coleta. Né? Dá para se informar, dá para ligar, mas falando em lixo, né? Existem ainda, a gente não pode dizer que não existe, mas as pessoas ainda não estão acostumadas a dar o destino correto. Isso é uma questão
histórica, é uma questão cultural, é uma questão educacional, de conscientização, que abrange vários setores, né, que a gente vai pensar. Porque hoje, começando com esse trabalho da coleta seletiva, que o Frederico está começando, né, isso é uma coisa que a gente vai ver que vai colher os frutos, quem sabe, daqui 1 ano, daqui 2 anos, até o pessoal ter a consciência aquilo se tornar uma rotina nas famílias. Né? E a gente, como profissionais da área, a própria AZERMAL, a Associação dos Engenheiros, a gente torce para essa política dar certo. Entendeu? Para que consiga, de fato, o Frederico ter uma coleta seletiva, que as pessoas possam ter uma consciência do resíduo e do destino que tem que dar para aquele resíduo. Né? Isso aí é um bem para as nossas crianças, para o futuro da sociedade, para Frederico, em si como município. Né? Todos vão colher os frutos dessa política. Assim, Bom, né? para você que entrou agora no live, a gente está falando então com o secretário Alexandre Martinazzo, que é engenheiro civil e presidente da AZERMAL aqui de Frederico Westphalen, e é o atual secretário municipal de coordenação e planejamento aqui do município. Também a Aline Pazini, que é graduada em Engenharia de Alimentos pela URI, é doutora também nesta área e tem contribuições em resíduos sólidos pelo CREA. E o engenheiro civil Juliano Schneider, que também já foi secretário na gestão passada do meio ambiente e é inspetor secretário do CREA. Aline, por que é tão importante a comunidade separar o lixo? Eu vou mostrar imagens para o internauta agora de como que chega, né, no Sigres, esses resíduos hoje. Hoje não, porque já estamos há 1 semana aí da coleta seletiva em algumas ruas. Isso. Mas a importância disso, quem ganha? É o Sigres ao poder, quem sabe, comercializar ou aproveitar o material? É a comunidade? Isso, todos nós ganhamos, né? Como o Alexandre estava falando antes. Então, assim, a importância de separar na sua casa é justamente porque depois, quando chegar lá na esteira de triagem, no Sigres, né, esse resíduo seja melhor aproveitado, né, e tenha um valor comercial maior. Por quê? Porque o Sigres ele é um consórcio municipal que a gente faz parte, né? Então são 31 municípios aqui da região e o município tem custos, né, para manter esse aterro, com coleta e tudo mais. Funcionários, né, que lá trabalham, isso, toda uma estrutura para manter, né? Toda a estrutura. E aí todos os municípios têm custos, né, em função da porcentagem de resíduo que manda. Aí o que acontece? Depois que o Sigres comercializa, que faz toda a separação do que é reciclado, do que é orgânico, vai ter um valor isso, né? Dependendo da qualidade que chega lá. Então, quanto mais separado ele tiver, mais qualidade ele vai ter, maior vai ser o benefício econômico depois, que vai ser revertido ao município. Isso se reverte, então os custos eles vão diminuindo, né? E hoje é um custo muito elevado. Por exemplo, no saneamento básico, a gente tem 4 eixos. E um desses eixos é a limpeza urbana, onde está a coleta, né? Onde estão os resíduos sólidos. Então, é um eixo importante do saneamento básico. E é, talvez, uma das partes que demanda até 20%, muitas vezes, do orçamento do município. Então, quanto menos gestão tiver nisso, justamente, quanto mais problemas tiver, mais gasto vai ter, né? Então, a gente pede, está conscientizando, né? É um trabalho que vem desde o início do ano, já com a nova gestão, com profissionais da AZERMAL também, do CREA, que é extremamente importante, essas equipes multidisciplinares, né? Com conhecimentos, por exemplo, das engenharias que se complementam, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho de divulgação, de sensibilização, agora vai chegar nos bairros, que é justamente para que a gente tenha mais qualidade depois e reverta em benefícios para o município e para a população. Juliano, você que já foi secretário também do meio ambiente, o Frederico ele produz muito lixo diariamente ou anualmente, tem algum dado? Produz bastante. Nós comentamos até lá na Câmara de Vereadores, né, naquela audiência pública, não tenho números ali, não sei se tu consegue me cerca ajudar. de 800 gramas habitante dia. Por dia. Por dia. Então isso dá, Frederico, em torno de 15 toneladas de resíduo diariamente. Imagina, 15 toneladas de lixo por dia, né? E parece, Juliano, que cada vez mais o que a gente compra, o que a gente traz para dentro de casa, ele vem com embalagens descartáveis e tudo corrobora para que produzimos mais lixo. Parece né? que está cada vez aumentando, né? O lixo, a tendência mundial é diminuir, né? E eu acho que a gente não chegou nesse nível ainda. Tem locais aí que a gente vê que tem mercados que as pessoas hoje já a sacolinha plástica já não existe mais no mercado. A pessoa vai até o mercado e leva a sua própria sacola para levar os seus alimentos para casa. Uma conscientização aí de algumas partes. Né? Exatamente. Então a gente está com esse processo aí dando um pontapé inicial, né, nisso, mas que uma hora tinha que começar. E que bom que está começando agora.
O Alexandre Martinazzo, que é secretário também, demandou muito investimento da prefeitura em adaptações. Quem é que faz o recolhimento hoje é a prefeitura? É terceirizado? Como é que está essa questão da coleta? Se modificou alguma coisa? Não, é a própria prefeitura. A própria prefeitura. A questão é só ajustar os horários e montar um cronograma de acordo, né, com os horários que foram pré-definidos, né, na agenda. Certo. Aline, áreas verdes, enfim, poderiam ser construídas para amenizar alguns terrenos que hoje são ocupados por lixo ou alguma coisa assim? A gente tem muitos aterros aqui, se fez algum estudo recentemente? Isso, na verdade, assim, ó, lixão, que antigamente tinha lixão, né? ou como o secretário bem disse antes, às vezes a gente tem alguns pontos viciados, a gente chama no município, né, que as pessoas vão lá e colocam lixo. Limpa e aí retorna. Isso, limpa, vai lá e coloca lixo. Então, a gente acredita que isso seja realmente mesmo uma falta de conscientização, porque há coleta 100% da área urbana. Né? Então, aquelas pessoas que vão até esse terreno para jogar o lixo, é só colocar na porta da sua casa que vai ser coletado. Né? Então, a tendência é finalizar isso, é terminar. A prefeitura está fazendo uma varredura, né? A gente tem alguns pontos viciados, sim, que se conhece, né? Justamente faz a limpeza nisso, leva para o local devido e trabalha-se com conscientização para essas pessoas. E até, de repente, uma ocupação, realmente, com hortas comunitárias, a gente vem planejando, de repente, em terrenos assim, né? Envolver a comunidade, fazer uma compostagem com seus resíduos orgânicos, ocupar essas áreas para que não tenham mais esse depósito indevido. Antes da gente prosseguir com o programa, vou mandar um abraço para o William Cadori, que está nos acompanhando aqui, o Roberto Felin Júnior, o Luiz Antônio Cantarelli, a nossa colega Heloísa, que de casa está acompanhando, a Lari Rigo, e também um abraço para o Diego Bertoletti da Rocha e um abraço para a Valdiva Faco. Falávamos de, então, lixão, se isso era presente ou não no município. Uma situação que a gente tem imagens aqui, eu vou mostrar para o internauta, que era de uma área que no início do ano ela estava assim, não são imagens tão recentes, mas era uma área ocupada para destinar lixo, que é próximo ao presídio, né, até naquele local. Vou colocar no ar aqui. Essas imagens, os dois secretários, o atual secretário, que já foi também secretário do Meio Ambiente, o portão estava aberto no dia que a gente gravou, eu não sei como é que está hoje, são imagens gravadas no dia 9/1 ainda. Essas áreas não existem muito no município, esse terreno, por exemplo, é ocupado ainda para alguma coisa, secretário? Não, agora, até recentemente eu tive lá nesse local, né, fazendo uma vistoria, mas naquele dia que a gente foi lá não tinha nada, né, de movimentação, né, uma área lá está estagnada, eu nem sei se está na verdade, esse local aí, ele é o antigo lixão, né? Funcionou como um lixão. E antes de vir a Sigres. Isso, aí depois ele foi desativado e ele existe, ele é liberado para colocar galhos e podas. Então, sim. O material que é recolhido pela prefeitura no município, que deveria ser somente galhos, né? Que a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam misturando lixo junto. Só que na hora que tu vem recolher, vem uma máquina, né? Vem uma reta escavadeira com um caminhão, caçamba e carrega o que tiver na pilha. Obviamente não é possível fazer a separação. Então, às vezes, vai no meio disso, vai ter material ali que não era para estar lá nesse local. Então acaba que de tempos em tempos a prefeitura tem que deslocar um pessoal lá para fazer a retirada desse material e aí levar para o Sigres, né? Isso. Aline, você pode contribuir. A gente viu ali imagens, por exemplo, de eletrônicos, máquinas de lavar, lâmpada. Quando e como descartar, então, isso? Isso que eu ia falar, né? Então, a gente pede também a população que aguarde, porque pela lei, né, a gente trabalha muito com legislação. Hoje nós temos a Política Nacional de Saneamento Básico, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E então muitos desses resíduos assim não é dever do município dar uma destinação. Tá? E de quem seria então? Seria do gerador muitas vezes, né? Ou implementar a logística reversa, aquela, por exemplo, das lâmpadas que retorna ao produtor, ao vendedor e tudo mais. As pilhas também, um exemplo. Pilhas também. Baterias, só que o que a gestão, aqui que a gente auxilia a gestão nesse sentido? Em auxiliar. Então, por isso que a gente promove campanhas. Né? Como teve agora em maio também de resíduos eletrônicos. Então a gente pede que a população armazene de maneira adequada nas suas casas, que seguidamente haverão campanhas, né, para esses resíduos volumosos que a gente vê, sofás, armários, né? A gente pretende
dar uma destinação mais correta também, em função de artesanato, tem muita gente que reutiliza, que reforma, até geladeiras antigas, né, viram até estantes de livros e tudo mais. E os resíduos eletrônicos que causam muito impacto ambiental, né? Por exemplo, a gente vê, tem metais, as pilhas, tem metais perigosos, então isso vai trazer muito dano ao meio ambiente. Então que as pessoas armazenem em local seco, por exemplo, uma garrafa PET bem seca, vai armazenando, que agora o próprio Lions também agora está com uma campanha do Papa Pilhas, tu pode levar as pilhas lá na prefeitura, eu sei que tem em alguns mercados, celular, tem, né? Que vai ser dada uma destinação adequada para isso. Então, as lâmpadas também procurar armazenar, que assim que possível, né, levar onde comprou, tentar retornar na logística reversa, porque o município nem pode, é vetado, é vetado ao município fazer isso, por lei, né, ele não pode. Então, as campanhas, sim, a gente vai auxiliando a população, porque ninguém quer entulho, né? Certo. Tem que mas se então de alguma forma. Isso, mas saber que existe um lugar e horário para tudo. E as campanhas sempre rendem, né, Aline? Geralmente são na Praça Central, elas sempre têm bastante adesão da comunidade. Essa né? última campanha foi 9 toneladas de resíduos eletrônicos. 9 toneladas. O ano passado foi 6, esse ano foi 9. Então isso mostra que a população vem tendo essa preocupação. Isso vai para uma empresa especializada, a linha Metista Metais, onde eles fazem toda a separação dos materiais e destinam peça adequadamente parte por parte. Daí tem partes de plástico que vão até para o Paraná depois. Para eles isso tem valor comercial. Justamente, também, né? Eles vendem e eles ganham com isso, né? É até bom frisar, Éder, assim, que a gente fala em saneamento e vamos falar da questão do lixo agora, a gente fala que tem que se adequar, né? Mas até os próprios municípios têm que se adequar a isso aí. Né? É um jeito novo de trabalhar, um jeito novo de atender a população, um jeito novo de... As práticas mudaram, então, secretário? As práticas mudaram, a legislação, né? Também. E tu tem que estar sempre acompanhando, mas o município, muitas vezes os municípios vêm trabalhando de uma maneira, sei lá, 20, 30 anos. Hoje tu tem que se adequar. Né? O setor do meio ambiente tem que se adequar, tem que mostrar qual é o dever do município, o que ele tem que fazer, se ajustar a essas políticas. Né? E isso aí, acho que tem municípios até que se adequam a essas novas políticas ou tem belíssimos trabalhos, vamos dizer assim, a nível de Brasil, né, na questão ambiental, que são até premiados. Né? Hoje existe premiação, né? Alguns municípios se sobressaem, né, com políticas na área meio ambiente, saneamento e questão de lixo. Né? Começar pelas escolas é uma opção, visto que os menores parece que têm essa capacidade, né, de absorver e também de levar isso para suas famílias. Isso é feito hoje aqui no município também, né? Sim. Em escolas públicas. A gente trabalha muito com sensibilização ambiental, até com ensinar técnicas de compostagem, né? Porque desses de 800 a 1 quilo de resíduo que é gerado diariamente por pessoa, mais da metade é resíduo orgânico. É mais da metade. Então, na verdade, a gente está enterrando algo que poderia ser aproveitado e ser revertido, porque fazendo processos de compostagem, antigamente se fazia, né? Antigamente nas casas todo mundo tinha os bichinhos e fazia, né? Quanto a menos iria para aterro, para ser aterrado. E isso pode virar um composto, né? Um adubo orgânico, um humus, que depois pode ser utilizado nas plantas, nas hortas. Então, hoje existem composteiras caseiras, é muito fácil de fazer, muito fácil de fazer. Isso sugere também que a coleta, o volume seria menor, né? Como tu falou agora que mais da metade é verdade. Seria mais da metade. A gente instalou aqui também mais que embalagens para poder separar o lixo e geralmente o de lixo orgânico ele enche antes, né? Isso, justamente. Iria menos da metade. Daí, tirando os recicláveis, iria realmente só rejeitos, né? Que é os resíduos sanitários para aterro mesmo. Certo, tem uma pergunta agora para o Juliano. As práticas ambientais de resíduos nas indústrias, muda muita coisa? Tanto, não sei se saneamento ou, enfim, de coleta de resíduos nas indústrias? Muda sim, porque algumas empresas, inclusive, elas têm licenças da FEPAM, né? Então, elas são fiscalizadas pela FEPAM. Eu sei, por exemplo, que os postos de combustíveis, né, eles têm que dar um destino para os seus resíduos. JBS, que é uma grande empresa aqui do município, né, também eles têm um programa, né, de gerenciamento de resíduos e isso é controlado, né? Então eles têm as cargas controladas, eles têm que mandar, geralmente aqui na nossa região a empresa que faz essa coleta é a Cetric, que é uma empresa de Chapecó. Então ele vem para cá com os containers que são vedados, né? E esse material é recolhido e é levado para Chapecó para receber o tratamento lá. Secretário Alexandre Martinazzo, um dos pontos que causou bastante transtorno, vamos dizer assim, nas obras, foi esse
próximo ao Mercado Sorriso, para situar bem o internauta que está nos acompanhando, que tem imagens agora. Ali é uma situação diferente, voltando um pouquinho aqui no funcionamento, ficou fechada aquelas ruas, que eu pontuasse um pouco, as imagens estão sendo mostradas. Ali nós remanejamos uma empresa para fazer uma obra, que aqui devido à exploração de água, já que seria aberta essa rua, né, e fazer uma pavimentação nova, nós pedimos para que a empresa já colocasse os tubos ali para não evitar uma posterior abertura de novo da via, né. Então, juntamente com a empresa, foi aberta as valas, já foi colocada toda a tubulação, né, e agora a gente vai estar finalizando lá com a pavimentação asfáltica lá naquele local. Certo. Aline, o que você mais encontra, o que é mais alarmante na tua visão nessa questão de saneamento básico, de coleta de resíduos? Já demos um avanço, como tu pontuava, aqui em Frederico Westphalen, você tem estudos da UFSM que enfim, assinalam ou sublinham alguma coisa nesse sentido? Isso, na verdade, Éder, a gente acompanha muito, né, o Brasil, né, Rio Grande do Sul. Há pouco tempo também participamos de uma audiência pública sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul, né, lá na Assembleia Legislativa. E até quando eu peguei a palavra, assim, tinha representantes do Ministério do Meio Ambiente, tinha deputados, pessoal da FEPAM. Peguei a palavra para saber algum caso de sucesso em logística reversa, porque a gente estava implementando aqui, e contei o nosso case aqui de Frederico, né, da coleta seletiva e tudo mais, e acabou que virou o case do Estado. Né? Acabou que o pessoal da FEPAM mesmo elogiou muito o nosso consórcio, que é um dos poucos que hoje funcionam no Brasil. Eu acho que são uns 16 consórcios só que tem no Brasil. No Rio Grande do Sul é 16. Todo. E hoje no país nós temos 5.565 municípios, né? Acho que se não estiver errado, me engano. E 12% apenas tem coleta seletiva. É muito pouco isso, né? Muito pouco. E do que é coletado, apenas 46% é reciclado. Então, ou seja, nós temos muito a evoluir ainda, questão nacional, né? Então, nós podemos ver que, apesar de a gente estar iniciando agora em Frederico, com passinhos de formiga, tanto no saneamento, né, em todos os seus eixos, que tem o saneamento como resíduos sólidos, a gente ainda está bem à frente de muitos municípios, né? Então, isso nos deixou bem felizes, estamos no caminho certo, estamos andando. Até o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, em função dessas premiações que tem, pediu para conhecer os nossos projetos, né, do município, como cito o Recicla Frederico, mas tem vários outros, né, até um de arborização que vamos iniciar agora também, em função do respaldo que está tendo, da funcionalidade. Daí a gente ressalta aí também a importância, né, de equipes multidisciplinares, de profissionais técnicos, né, engenheiros unidos trabalhando nisso, porque o conhecimento técnico ele é importantíssimo, né, para que essas ações, principalmente do saneamento básico, em todos os seus eixos, tenham uma efetividade. Então, isso aliado à sensibilização, à conscientização das pessoas e à gestão política, né, que nos faz ter sucesso nessas ações. Juliano Schneider, engenheiro civil, se não é o tratamento de resíduos feito por um consórcio, ele é para uma empresa privada ou o município pode tratar ele mesmo por sua conta? Existem outras formas? Pode sim. O município pode tratar, né, e dar o destino final ao resíduo, né. O SIGRES ele veio para facilitar. Hoje, eu diria assim que Frederico mantém o SIGRES, porque o lixo que é gerado, apesar de serem, né, ali em 31 municípios, mais de 50% do lixo que é levado para o SIGRES é de Frederico. Então somos os que mais geramos material para eles. Aí. Sim, e temos outros problemas também no SIGRES, que muito... O SIGRES ele é uma cooperativa que ela administra esse lixo e chega lá, eles vendem também, né? O que é reaproveitável, ele tem valor comercial para o SIGRES e ele vende. O que acontece muitas vezes? Muitos caminhões, antes de chegar lá no SIGRES, têm retirado da carga o que tem valor comercial. Então, nos próprios municípios, às vezes, o pessoal retira o que tem valor e daí só chega lá no SIGRES o que não tem valor nenhum. E quem paga essa conta depois somos nós, somos todos nós, porque o valor que o SIGRES consegue com a venda do lixo, ele vai abater na conta final que o município tem que pagar. Então, só que como não chega muito lixo com valor lá, acaba que a conta para nós é maior.
Então, quem está desviando esse lixo antes de chegar lá está cometendo um crime, né? E aí cabe a nós todos denunciar, se souber desse tipo de atitude. O Ministério Público também está em cima, né, monitorando esse tipo de situação. Então, a situação real hoje é essa. Uma contribuição ali. Isso, exatamente. Então, até a questão, né, dos catadores, muitas vezes nos perguntam bastante. Então, pelo contrato que a gente tem com o consórcio, não pode, né, todo resíduo que é gerado tem que ir para lá, né, justamente por quê? Porque esse resíduo reciclável é o que tem mais valor, é o que depois vai ser comercializado, né, e até a gente está com planos também, junto com o Ministério Público, com a gestão, de também iniciar um trabalho com as indústrias, com os mercados, né, para melhorar a qualidade desse resíduo. Por exemplo, até o copinho plástico que a gente utiliza, tem vários tipos. Tem um tipo, aquele mais fininho, que não vale quase nada, né? Já tem um plástico mais duro que tem um valor maior. Mesma coisa, latinha, por exemplo, de cerveja, né, num estabelecimento com long neck. Long neck hoje é um problema, né, porque gera muito vidro e é um resíduo que praticamente tu gasta mais para coletar do que para vender depois. Parece-me que, se eu não estou enganado, uma tonelada de long neck custa 1 centavo. Isso, é mais ou menos isso. É muito grande. É mais caro tu pagar o frete do que do valor agregado nela. Então, isso tudo são articulações, né? São acordos que o município pode ir fazendo, né? Tudo porque vai tudo reverter em benefício para nós mesmos. Uma pergunta para os três. Você sabe quem é modelo, então, no Brasil ou na região, em termos de saneamento básico, de coleta de resíduos? Você tem onde se inspirar? Olha, não, como modelo tá difícil buscar um modelo, né? A gente sabe, para começar, que hoje o maior lixão do Brasil se encontra em Brasília, né? É verdade, não estou falando dos políticos, estou falando do lixão mesmo. Verdade, do lado de Brasília. Do lado de Brasília. Então, né, a capital federal é onde está o... É o exemplo do lixo. Deu no Globo Repórter aí. Mau exemplo, dias, né? O lixão de Brasília é o maior do Brasil. Que poderia dar um exemplo para a sociedade, não que faz. É onde estão as cabeças, deveriam estar as cabeças pensantes do país, né? Então aí também a gente vê o quanto é necessário o nosso trabalho, né? A grande questão do lixo que eu vejo, assim, até para dar uma contribuição, é assim, ó. Tu descarta aquilo e joga fora, tu tira do teu pátio, tu tira da tua casa, do teu apartamento, e parece que dali para diante tu não tem mais responsabilidade nenhuma. Tu te livra, né? A grande questão é tu te livra daquilo, né? E isso, a gente, enquanto a gente não assimilar, não botar na vida, na rotina da gente, que a gente também é responsável do portão para fora, da lata do lixo, da coleta lá adiante, a gente também é responsável por isso, né? Com certeza. A gente não vai conseguir atingir o objetivo. Né? Porque aquilo que tu joga fora, parece que tu se livrou. E agora não me interessa mais. Pô, mas tu tá poluindo um rio, tu tá poluindo um terreno, tu tá contribuindo com um mosquito, tu tá gerando para a natureza terrível. Né? A presença de roedores, animais que surgem. Né? Então, a grande questão é nós, como sociedade, todos, ter a consciência que a gente tem uma grande parcela de contribuição, né? Com a natureza e o meio em que a gente vive. A questão das indústrias, cada indústria trabalha com um tipo de material. Cada tipo de material tem um destino correto. Né? Uma mecânica, é óleo, é gasolina, é estopa, é aqueles rejeitos da mecânica. Né? Uma indústria que usa muito, vamos supor, madeiras. Né? Aquela madeira ela tem um destino, ela pode ir para um local e ser reaproveitada. Né? Pode ser reciclado. Né? Mas todos têm uma parcela de responsabilidade. Né? Aline, bom, antes da gente prosseguir, deixa eu só mandar um abraço para os nossos internautas que estão me cobrando aqui. O Ademar Pazini e a filha Sara. Sérgio Antônio Graça também está acompanhando. A Rosângela Boldit também acompanha. Algumas pessoas ligaram para o jornal, Aline, questionando e informando que não sabiam da coleta seletiva, do início dela, e que isso foi de uma forma abrupta. E que então não foram pegos de surpresa, né? Acontece isso, enfim, foram feitas campanhas para avisar os moradores, né? Talvez alguns não estivessem em casa em função do trabalho ou estar viajando, mas teve carro de som, teve publicidade disso, né? Isso, na verdade, assim, desde maio nós tivemos uma audiência pública, né? Onde foi convocada toda a população, então saiu nos jornais, o próprio Folha aqui veiculou chamada, né? Ao vivo, tudo.
Então a gente fez já audiência pública em maio, dia 17 de maio, justamente, né, para que as pessoas participassem, porque a gente queria ouvir o que vai ser melhor, e essa audiência foi excelente, teve mais de 100 pessoas lá na Câmara de Vereadores, né, inclusive a data saiu de lá, a questão, nós ia fazer inicialmente 2 dias por semana a coleta de resíduo seco, ficou para 3, porque ouvindo justamente as demandas da pessoa. E além da audiência pública, a gente fez folders, e a gente fez um mutirão também, no dia 10 de junho, antes de iniciar, fomos de casa em casa, porta claro, porta a porta, né? Entregamos um imã de geladeira, né? E fora isso, as mídias todas aí, o jornal, o Folha, toda semana, né, saía. Então pode ser, sim, que alguém não tenha visto alguma coisa assim, mas é pensado já há muito tempo, isso vem sendo construído, foi construído junto com a população. Então, o maior feedback que a gente tem é justamente esse, que as pessoas estavam esperando isso reiniciar, está funcionando, e se alguém tiver dúvida pode entrar em contato com nós, pode ligar para a prefeitura, entrar no Face do Recicla, que a gente vai auxiliar sem problema nenhum. Existiu coleta seletiva algum ano, alguma vez aqui, que eu conheço o Frederico desde 2011, que eu passei a trabalhar aqui. Anterior a isso existia? Existiu, chegou a ser implantado, né, mas não deu certo. Justamente porque não houve, por parte da comunidade, a adesão, né? Então tinha os dias da coleta, mas o pessoal não separava em casa o seu lixo, né? E acabou com o tempo daí se perdendo, porque o caminhão tinha que recolher, acabava recolhendo, e aí no dia a dia, né, chegava da mesma forma lá no Sigres. E aí, quando a coisa começa a não ter resultado, né, acaba caindo no esquecimento. E era outro contexto, né? Acho que foi em 90, eu acho que foi a primeira gestão. Foi em 90 e poucos, eu acho. Eu também não estava aqui ainda. E daí muitas pessoas nos questionam isso. Mas já teve e não deu certo, né? Só que a legislação ambiental, né, como a gente diz assim, a responsabilidade compartilhada de cada um, tanto iniciativa pública, privada, quanto o cidadão, né? Isso é lei, né? Ele não entende, tem que querer. Então hoje já são outros tempos, não cabe mais retrocesso nenhum nessa questão. É um caminho sem volta. Então é um caminho sem volta. Ela iniciou e ela vai continuar e vai passar para toda a cidade, e é assim que vai ter mudança de atitude. É isso aí. Era uma cobrança, quando eu estava na Secretaria, né, do Meio Ambiente, era uma cobrança muito grande em cima disso, né? A Aline sabe, fizemos alguns debates aí sobre isso. E o pessoal cobra. Hoje as pessoas já têm mais acesso à informação, né? A gente tem 5 universidades aqui na nossa cidade, né? Então as pessoas acabam que elas querem que isso aconteça, né? Pelo bem de todos. Né? Isso. Secretário Alexandre, antes da gente encerrar, já se encaminhando para o final, a área verde aqui que fica próxima ao trevo principal de acesso a Frederico Westphalen, portanto as margens da BR-386. Tenho imagens aqui, vou colocar para o internauta poder se localizar o que eu estou falando aqui. Essa área verde hoje ela não está verde, podemos dizer assim, né? Estava com lixo, enfim, as imagens mostram aí pessoas colocaram fogo no entulho, o que não é uma prática adequada, né? E o lixo ficou ali, não sei se por não ter lixeiras públicas para ser recolhido, mas enfim, qual é a ideia para esta área? Que é um cartão postal, digamos, do Frederico. Entrada do Frederico. Entrada, né? A ideia, isso aí é uma revitalização, né? Isso a gente teria que cuidar, a questão do lixo, né? Tu propriamente dissesse, né? O pessoal botou o lixo ali. Falta conscientização, falta um pouquinho mais de responsabilidade, né? De repente, ela está como área verde. Isso não quer dizer que uma área verde está lá, está jogada ou está sem nada em cima. Tu tem o direito de ir lá e jogar um saco de lixo. Né? Olha que tu vai proliferar ali ratos, mosca, de tudo, né? Então é a questão da responsabilidade como cidadão, e não vou botar só a culpa no pessoal que largou lá. A gente, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente tem que fazer a meia-culpa também, né? Porque muitas vezes tu vem aqui atrás da bancada e eles ó, tem que fazer isso, aquilo, parece que você tá o soldadinho do passo certo. Nós não somos o soldadinho do passo certo, nós também temos que se adaptar, né? Tanto eu, quanto a Aline, quanto o Juliano, nós estamos percorrendo um caminho dentro das nossas casas, das nossas famílias, com as nossas crianças, nossos filhos, transmitindo para os pais, para os avós, né? Para nós tentar começar a ter esse senso de responsabilidade com o meio em que a gente vive.
né? Então, cada um tem sua responsabilidade. A gente vê, não somente nessa área, mas em várias áreas da cidade, que o pessoal simplesmente, eu moro lá na outra ponta da quadra, eu faço a volta, e tem vários pontos assim, que o pessoal leva o lixo de carro. Né? Eu já vi, gente, já presenciei, que o pessoal muitas vezes desova até um corpo de um cachorro. O cachorro está lá, morreu, ele vai lá, bota num saco e leva lá no outro bairro. Aqui não tem ninguém, e larga. Então, essa questão da consciência, que a gente não pode, tem destino correto para esse cachorro. O bichinho de estimação que morreu, hoje tem destino. Né? Liga para a prefeitura, a gente vê um local para enterrar o bichinho, né? Para poder dar um destino correto. Mas não simplesmente descartar tanto um bicho de estimação quanto uma lata. Né? O próprio pedestre. Hoje tu sai de um bar tomando um refrigerante, não vamos nem falar em cerveja, mas uma latinha de refrigerante, muitas vezes tu joga no chão. Eu já presenciei, e todo mundo presencia isso, o cara simplesmente abre o vidro de um carro e joga o papel de bala no chão. Sim. Cada atitude da gente é que vai fazer a diferença. Isso, né? Tem que viver, mas isso existe realmente. Existe muito. Né? E daí a gente se diz um povo politizado. O Frederico, né, todo mundo aqui acha, todos os moradores de Frederico sentem orgulho de Frederico. Por quê? Porque ela é um polo regional. E a gente acha que todo mundo tem o mesmo pensamento, que ela tem que ser o espelho da região. Né? Tem que dar um exemplo para a região. Né? Especialmente então, a princesa a princesa, né? Se comportar como tal, né? Claro, e isso aí vai. Como é que tu vai mostrar que tu é o exemplo? Com as tuas atitudes. Né? Frederico inovando numa política, né? A Associação dos Engenheiros, nós profissionais, né, professor? 5 universidades, quer dizer, o conhecimento todo da região está aqui em Frederico. 5 universidades, qual é a cidade da região aqui que tem 5? Está tudo aqui, as cabeças pensantes, né? As pesquisas. Né? Fomentando. Então, quer dizer, nós não podemos nos dar ao luxo de retroceder nessa questão. Isso é fato, é condição hoje já sacramentada. Se nós, com 5 universidades, perder a guerra para o lixo, aí não vai dar nada mais certo. A Lili que é profissional. Não, pegando esse gancho de Frederico, realmente, um município com 30 mil habitantes, com 5 universidades, né? Foi feita uma pesquisa, que até o professor Cantarelli da Florestal lá que tinha, que é o maior número de doutores, né, por número de habitantes é Frederico Westphalen. Do Brasil. Então vejam só. É um orgulho para a cidade. É um orgulho para a cidade, com certeza. Então acho que muito tem evoluído o Frederico Westphalen, muito tem a evoluir, né? E é como a gente disse, essa guerra nós vamos ter que ganhar. Né? Uma pequena mudança de atitude no teu dia a dia, no final lá, faz uma grande diferença, um grande resultado, principalmente na questão do saneamento, que é a limpeza urbana, drenagem urbana, abastecimento de água e coleta de esgoto. Mesma coisa no abastecimento de água. É caro tratar água, eu não vou deixar uma torneira aberta para escovar um dente, para lavar uma louça, ou colocar água potável, hoje se eu fizer uma construção nova, na descarga do banheiro. Né? Isso não tem cabimento. Então, aproveitar melhor nossos recursos, né? Aproveitar melhor o que a natureza nos fornece e devolver de melhor qualidade também, de onde a gente vai retirar depois. Secretário, antes da gente encerrar, o Cidade Limpa ele continua, eu sei que não é da sua pasta, mas eu tenho imagens aqui que a gente captou no início, mais no início do ano, acho que foi janeiro. As imagens mostram aí equipes da prefeitura fazendo, digamos, um arrastão por todos os bairros e algumas ruas. Como é que ficou isso? Ele continua, né? A gente agora tem outras demandas, né? A partir do momento que vai passando o tempo, a tua agenda vai se tendo mais compromissos, né? Mas ele continua assim, né? Na medida do possível tem que fazer. É um compromisso de uma administração. Quero deixar bem claro aqui que a gente hoje está aqui representando a Azermal, Associação dos Engenheiros. Como presidente da associação. Não temos bandeira, né? A questão do lixo é uma questão de toda a população, de todo o município, tá? Então, assim, é um dever municipal. Cuidar da cidade é um dever de todos. Cuidar da cidade é um dever de todos, é um dever da instituição maior, que seria uma prefeitura, é um dever do cidadão, é um dever do empresário, né? Todos têm que fazer a sua parte. Entendeu? Não adianta nós puxar para um lado para o outro que não vai dar certo. Se nós não se unir como comunidade e levar adiante isso aí, ali na frente nós podemos lamentar o fracasso. Né? E nós não temos o direito de lamentar o fracasso. Saneamento básico e a coleta seletiva, enfim, são coisas que estão implementadas e não se voltam atrás. É isso. Tomara. Né? Hoje ela está implementada. Né? A gente conta com a colaboração de todos, inclusive
temos que contar com um grande aliado hoje, a população, que são os meios de comunicação, né, Éder? Um Facebook, um WhatsApp, um jornal impresso, uma rádio, né? Tem que bater em cima dessa tecla, porque a gente sabe que se a gente continuar e não desistir, nós não desanimar, lá na frente nós vamos colher. Vamos colher qualidade de vida para nós, para os nossos filhos e para a sociedade. Bom, agora então, internauta, são 20 horas e 52 minutos, 8h52, vamos fazer já a despedida, começando pelo o engenheiro civil, inspetor, secretário do CREA Frederico Westphalen, Juliano Schneider, sua mensagem final, por favor. A gente falou bastante aí, mostrou bastante problemas, né? Mas eu queria dizer que também tem coisas boas, né? Que acontecem, estão acontecendo. De um tempo para cá, todos os loteamentos da cidade, né, Alexandre, 100% dos novos loteamentos, eles têm que ter infraestrutura completa. Então, até pouco tempo atrás isso não acontecia, né? O loteador ia lá, falava com o prefeito e resolvia abrir, porque vai gerar IPTU, vai gerar ISS, né, para o município. Só que, na verdade, transferia o problema. Então, o cara ia lá, riscava as ruas, se colocava água e luz e pronto, vendia os lotes, né? Hoje não é mais assim. Não é mais assim, não é mais assim. Hoje, para ti fazer um loteamento, tem que ter infraestrutura completa, né? É uma obrigação do empreendedor fazer a infraestrutura. O Ministério Público também está batendo em cima dessa tecla e, inclusive, está indo atrás de pessoas que não fizeram isso no passado. Está oficiando para que se faça. E as empresas estão cumprindo isso? Enfim, quem vende imóvel, tu tem que cumprir, porque tu fica, quando tu faz isso, quando tu tem o teu projeto aprovado lá na prefeitura, tu deixa calcionado alguns lotes pela infraestrutura. Então, se ela não for executada, esses lotes vão a leilão e aí sim o município vai executar. Só que não é no interesse de ninguém perder lotes, né? Então, acaba que o empreendedor acaba executando essa infra, né? E dessa mesma forma eu vejo que a coleta seletiva vai ser assim também, né? Tu começa a dar um primeiro passo e aos poucos a população vai tomando consciência do seu dever e as coisas acontecem da melhor forma. Muito bem, dois exemplos deram isso mesmo, que a gente vê os loteamentos hoje com toda uma infraestrutura, né, de calçamento, asfalto, iluminação e a questão de esgoto também sendo aplicada aqui no município. Exatamente. Aline Pazini, graduada em Engenharia de Alimentos pela URI, como a gente comentou no início do live, doutora em Engenharia Química pela Unicamp e que também tem trabalhos em resíduos sólidos pelo CREA. Sua mensagem final. Então, acho que a gente conseguiu mais ou menos esclarecer um pouquinho, né? Eu deixo, então, um apelo, né, à população que participe realmente das campanhas, né, que separe o seu resíduo, mesmo que ainda não tenha coleta seletiva no seu bairro, mas logo vai ter, e lá no Sigres depois isso adianta bastante. E quem tiver dúvidas também, entre em contato conosco, né, não fique com dúvida, porque às vezes surge mesmo o que é separo no orgânico, o que eu separo no seco, então a gente, à medida do possível, né, vai atendendo todo mundo e ressaltar, né, que isso é muito importante, a qualidade de vida para todos, né, se eu poluir o meio ambiente não vou ser eu prejudicada, mas sim todo mundo, toda uma população e todo mundo quer um ambiente sadio, um ambiente saudável, isso é até a Constituição Federal, né, artigo 225, todos têm direito a um ambiente saudável e a legislação ambiental também está aí nos auxiliando, né, o próprio licenciamento ambiental é algo extremamente importante para os municípios, nessa função justamente do que pode e o que não pode, não é porque eu quero que pode, né, então tem que ver se o meio suporta e a gente está assessorando da melhor forma também, auxiliando, né, a gestão para que a gente, atendendo a legislação, consiga também atender os anseios da população. Muito bem. O engenheiro civil Alexandre Martinazzo, que é presidente da Azermal aqui de Frederico Westphalen e atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de coordenação e de planejamento. Falamos de assuntos aí, né, Alexandre, muito ligados à prefeitura. Sim. Sua mensagem também para a gente encerrar. Queria agradecer aos colegas, Éder, primeiramente a você, agradecer ao Juliano, a Aline, que estão junto com nós na bancada, né? Botar os telefones da prefeitura à disposição, assim como os telefones do CREA, né? Acho que o CREA tem um papel importante, a associação tem um papel importante na sociedade. O engenheiro ele é fundamental, né, na vida social, no crescimento, no planejamento do município, né? E hoje nós contamos aí com engenheiros ambientais em Frederico, florestais, biólogos, civis, eletricistas, né, segurança do trabalho, toda uma gama de profissionais hoje que se encontram no nosso município.
né? Esses profissionais hoje estão aí para dar suporte, para crescimento, tirar dúvidas. O bom profissional, ele está sempre à disposição em atender os seus clientes e as demandas que aparecem, né? Agradecer a oportunidade, eu acho que o primeiro passo foi dado, nunca é tarde. A Aline falou que muitos municípios não fizeram, então hoje nós podemos dizer que temos feito bastante já, né? Mas nós não temos, que nem eu falei anteriormente, não temos o direito de voltar atrás, de retroceder, né? Há uma gama de jovens vindo aí, né? A gente, com esse papel da Associação dos Engenheiros, tem uma responsabilidade e a gente tem que mostrar para eles o caminho que pode ser o amanhã, para os nossos filhos e os nossos netos, né? Então a gente não pode se dar o direito de retroceder. Tomara que a gente consiga atingir o objetivo, tomara que a população tenha consciência, nós tenhamos consciência do nosso papel a desenvolver dentro da sociedade. Esse é o nosso passo, essa é a nossa responsabilidade. A Associação dos Engenheiros está junto, está presente no Recicla, está junto, está presente na questão do saneamento, tem engenheiro lá trabalhando com suas responsabilidades e nós estamos marcando presença. O CREA e a Associação dos Engenheiros marcando presença na vida social e no crescimento, no desenvolvimento de Frederico. E todos queremos uma sociedade melhor, né? Com certeza. Muito bem, para você aí de casa então, agora quase 21 horas, muito obrigado pela companhia, você que nos acompanha nas nossas transmissões ao vivo pelo site, pelas redes sociais do jornal. A gente agradece a sua companhia por ter ficado conosco em mais um programa do CREA. Te convido também que amanhã teremos novas transmissões. Te convido a seguir a gente então e estar conosco. Tem também um impresso que a gente tem bastante novidade e notícias para sexta-feira. Convido você também a ler então a edição impressa. Hoje ficamos por aqui. Na próxima quarta-feira te convido também para acompanhar mais uma edição então do programa do CREA da Azermal aqui de Frederico Westphalen. Por hoje era só. Boa noite para você. Fique com Deus. Até a próxima.